Há um mês eu acordei e tive uma paralisia facial. Depois eu fiquei sabendo que não era algo tão incomum. Então o lado direito do meu rosto está paralisado, graças ao Senhor está melhorando, mas eu ainda não coordeno esse lado. Então o meu olho direito ele não pisca normalmente, a minha boca fica torta. Mas eu espero no Senhor que você não se atente para isso, mas sim para aquilo que nós vamos falar hoje. E durante esse tempo, naquela semana, quando eu fiquei sabendo, eu acordei e fui falar com a Carla, que não estava conseguindo controlar. Ela ficou preocupada, nós ficamos, poderia ser um AVC. E aí nós fomos rapidamente para o hospital e graças ao Senhor não foi nada, mas eu particularmente, fiquei refletindo sobre aquilo. E naquela semana eu pensei que assim que melhorasse um pouquinho para que eu pudesse falar melhor, que nós pudéssemos tratar desse tema. Como que cristãos devem lidar com a dor, seja ela física ou emocional. A minha dor, eu não tive nenhuma dor física, mas ela foi emocional. Você fica tenso e ansioso com aquilo naquele momento. E eu sei que alguns de vocês aqui também tiveram, no mês passado, alguns dos irmãos aqui passaram por alguns momentos difíceis. Lembrei da Divina, que perdeu um irmão no mês passado. O Marquinhos também, que perdeu a sua mãe. Também da Bel, do Gustavo, do Leandro, da Miriam, com os bebês que estão vindo. E passaram por alguns momentos difíceis de apreensão. Da Emília, a irmã Emília, que vai passar por um procedimento cirúrgico nos olhos, ela também estava um pouco tensa com isso. Também da irmã Cecília, que está passando por um momento de reavaliação, né, irmã? E alguns de vocês que passaram por questões físicas. O Gustavo, né, que além da questão do neném, também teve uma crise aí, meio que... Foi interessante que ele teve uma dor aqui no maxilar, eu fui com a boca torta lá visitar e estava uma conversa interessante. E que a Clênia também tem passado por uma crise com dores nas costas e alguns de nós aqui que passamos por alguns momentos difíceis e de dor, seja ela emocional, seja ela física. A sua dor, ela pode ser uma paralisia, ela pode ser de um relacionamento conturbado e emocional. Ela pode ser a perda de alguém, ela pode ser um câncer, pode ser uma dificuldade financeira, ela pode se manifestar de tantas formas diferentes. Independente da fonte ou do tipo, mais cedo ou mais tarde, alguns mais intensamente do que outros, seja física ou seja emocional, todos nós vamos enfrentar a dor. É inevitável que nós passemos pela dor. E sabendo disso, eu gostaria então que nós pudéssemos tratar com base nessa questão de 5 pontos. Como que nós que cremos, nós cristãos, devemos lidar com a dor. E quando nós falamos de cristãos, a primeira pergunta que nós devemos abordar e a primeira questão é: o que é ser um cristão? E essa é a mais
fundamental questão que eu e vocês temos que responder. Flávio falou aqui, participar da ceia não é um ritual religioso. Só podem e só devem participar da ceia do Senhor aqueles que um dia creram em Cristo. Mas infelizmente, talvez no tempo que nós vivemos, muitos que se dizem inclusive evangélicos, não são cristãos. É um contrassenso isso, mas é verdade. Não sabem o que é o Evangelho. Não conhecem a Cristo como Salvador e Senhor. E se nós não crermos em Cristo, se nós não conhecermos a Cristo pessoalmente, individualmente, nós não vamos saber lidar com a dor. O que não é ser um cristão? Primeiro, não é ser religioso, ter práticas religiosas, como vir aqui a uma reunião, cantar, dar o dízimo ou oferta. Não é até citar o nome de Jesus algumas vezes. Religiosos fazem isso e não conhecem a Cristo. E é muito triste ver isso. Pessoas confundem Cristo com uma religião, com um conjunto de regras. É claro que não há nada de errado, pelo contrário, essas práticas de nós nos reunirmos como igreja, de louvarmos ao Senhor, de participarmos da ceia, do batismo que nós vamos ter daqui 2 semanas, todas estas práticas são reflexos de alguém que conhece a Cristo. Mas, infelizmente, há pessoas que fazem isso sem conhecer a Cristo. Ser cristão também não é dizer, eu sou evangélico, eu sou de Jesus. Não é dizer, conquanto aqueles que creem professam a Cristo. Jesus disse que não é dizer, em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, e é um texto muito sério e que deve nos levar a refletir. Jesus está dizendo isso para um grupo de irmãos em Cristo, daqueles que criam nele, e também confrontando alguns daqueles que falavam no nome dele. Ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, Jesus? Em teu nome, Jesus, não expulsamos demônios? Em teu nome, Jesus, não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, a Jesus que está dizendo assim, eu lhes direi a esses que fizeram isso em meu nome, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem disse isso? O Cristo, Jesus. Que dia que ele se refere aqui? O dia do juízo, um dia que eu e vocês, tão certo quanto nós estamos aqui agora, nós vamos estar face a face, frente a frente com Cristo. E naquele dia Jesus vai dizer isso para muitas pessoas. E o que essas pessoas vão dizer? Senhor, Senhor, Jesus, naquele dia. Eles vão se basear no quê? Em práticas. Nós fizemos isso, fizemos aquilo em nome de Jesus, em teu nome, Jesus. Isso não significa que nós o conhecemos. Essas pessoas são cristãs? Não. Elas foram cristãs um dia? Não. Jesus disse, não é que eu conhecia vocês e vocês se desviaram. Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês. Mesmo vocês tendo professado o meu nome. Vocês são desconhecidos por mim. Não que ele não saiba quem são, ele é Deus, ele sabe todas as coisas, mas ele não tem um relacionamento com essas pessoas que disseram e que vão dizer para ele que fizeram coisas no nome de Jesus.
Então, dizer-se cristão não significa ser um cristão. Qual que é a diferença, então? Porque cristãos confessam-se cristãos, professam o nome de Jesus. A diferença está em Jesus, quando ele disse que cristãos fazem a vontade do meu Pai. Cristãos não praticam a iniquidade. O que é praticar a iniquidade? E por consequência, não fazer a vontade do meu Pai. Jesus está falando a mesma coisa. Vocês dizem que fazem coisas em meu nome, mas vocês não fazem a vontade do meu Pai e vocês praticam a iniquidade. O que Jesus quer dizer com isso? Nós estamos estudando nas casas a carta de Paulo aos Gálatas. E no capítulo 5, nos versículos 19 a 21, Paulo vai dizer o que é praticar a iniquidade. Nós vimos isso há 2 semanas. E Paulo está traçando aqui, assim como 1 Coríntios, capítulo 6, Apocalipse, capítulo 22, ele cita práticas que são iniquidade. E ele diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como vos adverti, que os que praticam essas coisas, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. Paulo está dizendo, não herdarão o reino de Deus. Para os coríntios ele vai dizer, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem travesseiros, nenhum desses que praticam a iniquidade vão herdar o reino de Deus. Que vivem nessas práticas. Viver nessas práticas é praticar iniquidade. Uma das considerações que nós fizemos, mas significa então que se eu cometo algum desses pecados, é que eu vivo na prática? Não. Cometer é diferente de viver na prática. E nós tratamos disso. O que Paulo quer dizer ali em Gálatas e em 1 Coríntios, e João quer dizer em Apocalipse, quando ele fala dos pecados e da prática dos pecados, ou da prática da iniquidade. O que Paulo alerta é que pessoas que se dizem cristãs, mas permanecem voluntariamente em qualquer desses pecados, ou quaisquer desses pecados, sabendo que são pecados, e sem que haja nenhum arrependimento, na verdade, estão demonstrando que nunca nasceram de novo, foram convertidos a Cristo, ou ainda, como o apóstolo escreveu, herdarão o reino de Deus, ou ainda, nunca conheceram a Jesus. Fazem coisas no nome de Jesus, citam o nome de Jesus, mas vivem na prática de pecados, da iniquidade, e quando são confrontados, continuam fazendo, ainda que se digam cristãos. Esses que vivem nessa prática é que não herdarão o reino, e não são cristãos, ainda que se professem cristãos. Mas quem são então, já que não são esses, quem são? Cristãos, como qualquer outro ser humano, com exceção de Cristo, nascem em pecado. Nós nascemos assim, por isso cometemos pecados. E até Cristo nos revelar, ou ser revelado pelo Espírito Santo, nós vivíamos na prática do pecado. Os cristãos não queriam a Deus, não buscavam a Deus. Os cristãos amavam o pecado como todos os demais. Os cristãos viviam no pecado, viviam na prática da iniquidade, como os demais. Mas um dia, quando eles ouviram do Evangelho, e às vezes ouviram muitas vezes, um dia, o Espírito Santo mostrou para aqueles que hoje creem, quão pecadores eles eram. E eles, movidos pelo Espírito Santo, não pelas suas próprias forças, porque não se arrependiam até então, o Espírito Santo
os converteu, e então eles confessaram os seus pecados, se arrependeram dos seus pecados e creram que lá na cruz Cristo levou todos os seus pecados, não importando quão graves eles fossem, nem quantas vezes eles tivessem sido cometidos, eles viram que lá na cruz, no seu sangue derramado, Cristo os perdoou plenamente. Eles se arrependeram dos seus pecados e receberam a Cristo. Como? Eu não sei explicar. Mas eu sei que o Espírito Santo vem e convence do pecado, da justiça e do juízo, e aqueles que creem não mais vivem na prática. Ainda que cometam alguns pecados, estejam sujeitos, quando eles pecam, o Espírito Santo vem e fala com eles. E eles se arrependem. Senhor, tem misericórdia. Eles que amavam o seu pecado, agora odeiam o seu pecado. Amam a Cristo, desejam viver para Ele e para a glória dEle. Eles sabem que são perdoados, que foram perdoados. Mas eles buscam em Cristo a santificação. Eles querem andar com Cristo, para que Cristo os capacite a não mais pecar contra eles. Mas sabem que ainda que pequem, já foram absolutamente perdoados em Cristo. E por causa disso, não querem mais pecar. Pelo poder de Cristo, eles vencem o pecado. Cristãos estão num processo onde o Espírito está trabalhando, formando o caráter de Cristo, e isso implica em vitórias sobre os pecados. Não totalmente. Está falando que cristãos são perfeitos? Claro que não. Mas cristãos têm Cristo habitando neles, e Cristo tem o poder de dar vitórias sobre os pecados. E isso acontece se nós andarmos na presença dEle. Portanto, cristãos não são apenas aqueles que professam, mas que conhecem a Cristo, que creem em Cristo e que têm o Espírito Santo habitando neles e os leva ao arrependimento quando pecam, pedem perdão, recebem o perdão e querem viver para a glória dEle e progridem, capacitados pelo Espírito, para uma vida diferente. Esses são os cristãos. Lembra do que Paulo diz aos idólatras, aos homossexuais, aos adúlteros? E aí ele vai dizer, no versículo 11 do capítulo 6 de 1 Coríntios, ele vai dizer: assim foram alguns de vocês. Vocês eram adúlteros, todos nós éramos, talvez não homossexuais, mas éramos mentirosos todos nós, não assassinos, fisicamente talvez. Mas Jesus falou, se você dizer raca ou uma palavra dura para um seu irmão, é como se você fosse um assassino. Então todos nós éramos muito pecadores. E Paulo diz assim, mas vocês foram assim, alguns de vocês, o próprio Paulo foi um assassino. Só que quando vocês receberam a Cristo, não foi só da boca para fora. Vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo, no Espírito de nosso Deus que habita agora em vocês. Há uma transformação de vida gradativa, sim, um processo que até a volta de Cristo vai ser aperfeiçoado, mas há uma mudança, não produzida por nós, mas pelo Espírito Santo que habita em nós e pelo Cristo que nós confessamos que morremos com Ele e que agora vive em nós. Cristo transforma a sua vida e a minha vida, se nós cremos nele. É inevitável que se nós cremos em Cristo, não haja transformação de vidas. É claro que essa transformação pode variar de uns para outros, alguns andam mais com ele do que outros, mas há uma mudança produzida por ele. É impossível que uma pessoa que professe a Cristo não tenha uma mudança. É impossível. Esses são os cristãos que genuinamente creram em Cristo. E como eu desejo que vocês tenham essa compreensão, a revelação do Santo Espírito, é só Ele que faz isso. O segundo ponto é, já que nós estamos tratando de dor, é por que existe a dor? Só existe uma resposta para isso e ela se chama pecado. A dor entrou no mundo por causa do pecado. Seja dor física, seja dor emocional, não importa. Elas entraram, a dor entrou como consequência do pecado. Paulo vai dizer isso no capítulo 5 de Romanos, e aqui ele está, no versículo 12, ele está falando da morte.
Mas é claro que a morte é a pior das consequências do pecado. E embutida na morte está aqueles meios que levam à morte: doenças, a dor. Ele diz assim, de maneira muito clara: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Nós nascemos em pecado, cometemos pecados, e o pecado trouxe a morte como última consequência. Mas a doença, a dor, vieram também por causa do pecado. Isso significa que toda dor, ela é diretamente causada pelo pecado? Não necessariamente. É claro que no mundo que jaz no maligno, quando há uma dor, há um sofrimento, a causa última disso é o pecado que um dia entrou e trouxe sofrimento. Mas nem sempre, de acordo com a Escritura, eu e vocês sofremos por causas diretas ou por causa de nossos pecados. Os discípulos chegaram uma vez para Jesus e quiseram saber disso. E Jesus vai explicar para eles que não era sempre assim. João capítulo 9, os versículos de 1 a 3. E diz assim o texto: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este que nasceu cego ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O que nós vemos no texto? Primeiro que os discípulos, eles tinham uma informação deles, como todos eles judeus, de que todo sofrimento era causa direta do pecado cometido por aquela pessoa. Ela estava sofrendo algum tipo de dor por causa ou devido a ela ter cometido algum tipo de pecado. Então eles querem associar aquela doença a um pecado dele ou dos seus pais. E Jesus disse que nem toda dor é consequência direta do pecado daquela pessoa que está passando por aquilo. E que Deus pode permitir a dor, seja ela qual for, para a sua glória. Deus pode permitir. E então Jesus, logo à frente, ele cura aquele homem. E ele mostra de maneira muito clara que aquela doença era para mostrar que ele um dia viria e iria curar aquele homem. E ali a glória de Deus seria manifesta. Aí alguns, isso infelizmente é uma linha teologia que permeia muito da igreja evangélica. Então significa que toda doença Deus vai curar. Que em Jesus eu vou ser curado de todas as doenças, eu não preciso sofrer com absolutamente nada. E há muitos que creem dessa forma. Eu tenho gente na minha família que acredita nisso. E um dos homens que trouxe esse tipo de teologia chama-se Kenneth Hagin. Ele já morreu, ele morreu doente. E ele dizia assim: Deus é glorificado com a cura e a libertação, não com a doença e o sofrimento. Não é vontade de Deus que pessoa alguma fique doente. É sempre da vontade de Deus que cada crente seja curado fisicamente de qualquer doença ou enfermidade. Uma pessoa que busque cura deveria olhar para a palavra de Deus e não para os seus sintomas. Ela deveria dizer: sei que estou curada, porque a palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui curado. E essa é uma teologia que se chama fé na fé ou confissão positiva, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. De pessoas que estão doentes, mas elas pegam textos fora do seu contexto, dizendo que Deus prometeu que elas não sofreriam nunca, então elas rejeitam e negam
ainda que estejam sofrendo e ainda que morram por causa disso. É verdade que, infelizmente, muitos têm seguido esse tipo de ensino dentro da igreja evangélica e que não tem base na Escritura. É verdade que Deus sempre tira a dor? Não, não é verdade. O apóstolo Paulo foi escolhido por Cristo. O apóstolo Paulo foi um homem que Deus inspirou pelo Espírito Santo para escrever grande parte do Novo Testamento. O apóstolo Paulo fez milagres em nome de Jesus. Curou de maneira sobrenatural. Ressuscitou pessoas. Só que, para ele, Deus permitiu o sofrimento sem tirar. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 9. Ele relata de um homem que havia subido ao terceiro céu, que é ele mesmo, e que ele diz que ele não podia contar o que ele viu. Deus não permitiu. Por isso, quando você ouvir de alguém que teve uma revelação divina do inferno, uma revelação divina do céu, não creia. Porque Paulo teve uma revelação do céu e Deus disse que ele não poderia falar. Se Paulo não pode, ninguém viu nada. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 9, Paulo está dizendo então que ele teve essa visão, e aí ele explica o motivo que Deus vai permitir o sofrimento na vida dele. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, daquilo que Deus havia dado para ele, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Deus permitiu que Satanás esbofeteasse a Paulo. Satanás só age debaixo da permissão de Deus. Acerca do qual eu, Paulo, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo disse: Senhor, tira essa dor de mim. E disse-me, o Senhor Jesus disse para ele: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, eu não vou tirar o sofrimento que eu coloquei em você. Nós podemos, e a igreja durante séculos tem tentado especular o que é esse espinho na carne, e nós não sabemos. É um espinho na carne. O que nós sabemos é que um sofrimento na vida de um homem de Deus, colocado pelo próprio Deus, e que esse homem de Deus pede para que ele tirasse, e Deus diz não. Paulo clamou. Isso indica para nós que nós podemos sim pedir ao Senhor. Nós podemos, num momento de dor, de tristeza, seja física, seja emocional, nós podemos: Senhor, está doendo. Nós podemos clamar: Senhor, tira isso de mim. Senhor, cura. Nós podemos fazer isso. Nós podemos pedir a cura, sim. E Ele pode fazer, claro que sim. Paulo clamou e pediu 3 vezes para o Senhor. Mas Cristo poderia ter tirado? Sim ou não, irmãos? Claro que sim. Mas Ele tirou? Não. Ele disse: Paulo, a minha graça basta para você. Eu não vou tirar. Você vai continuar sofrendo até o fim da sua vida aqui. Nós vamos ver depois como Paulo reage ao que Jesus disse. Nós vimos Jesus respondendo aos discípulos que naquele caso daquele homem que nasceu cego, não era consequência de pecado. Isso significa então que não pode ser? Não, pode ser. Davi, nós sabemos a história de Davi. Davi estava no seu palácio e ele vê uma mulher, uma bela mulher nua. Ele é atraído por ela e ele vai e comete um pecado de adultério. Ele orquestra o assassinato do marido da mulher, porque a mulher fica grávida dele. E ele então faz de tudo para esconder o seu pecado. Davi, que segundo a Bíblia é um homem segundo o coração de Deus. Então, Davi diz assim no Salmo 32:3: enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer.
Ninguém sabia. Betseba sabia. E ele escondeu de todo mundo. Ele foi hipócrita, dizendo ainda, quando um profeta chamado por Deus para confrontá-lo, disse que um homem fez assim, 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 tem que matar esse homem. E o profeta Natã disse para ele: você é esse homem. E então o profeta diz: por causa do seu pecado, Davi, a espada nunca se afastará da sua família. Ele diz isso em Samuel, 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Por causa do seu pecado você vai sofrer. E morre um filho dele, e na história da família dele, ele sofre por causa daquele pecado. Davi disse a Natã: eu pequei contra o Senhor. E Natã disse a ele: o seu pecado foi perdoado. E aqui a gente precisa fazer uma distinção muito grande entre pecado perdoado e consequência de pecado. Uma coisa é, se eu e vocês pecarmos, e nós formos diante do Senhor e clamarmos misericórdia, nós já fomos perdoados lá na cruz em Cristo. Mas nós não estamos isentos das consequências dos nossos pecados. E algumas dessas consequências podem ser, inclusive, a dor física e a dor emocional. Nós vemos isso em Atos, no capítulo 12, o rei Herodes, quando foi idolatrado, e dizendo que o povo exclamava para o rei Herodes a voz de Deus, e ele não disse nada, ele morre por causa disso, de não reconhecer. Ele quer glória para ele. Nós fizemos isso com irmãos, eu creio que eram irmãos Ananias e Safira, que vendem a sua propriedade, levam aos pés dos apóstolos e dizem, eles mentem, dizem que venderam por um valor, mas na realidade eles venderam por outro, pegando para eles. E o que acontece com eles? Eles morrem por causa do seu pecado. Eles eram cristãos? Creio que sim. Sofrem por causa direta do seu pecado. A igreja de Corinto tinha muitos pecados. Erros nas questões dos dons, havia adultério entre eles, havia uma desordem na igreja. E um dos pontos que nós celebramos a ceia, 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 29 a 30, que o Flávio leu aqui, olha como esse texto diz que muitos estavam doentes e morreram por causa do pecado. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 29 a 30, diz assim: porque o que come e bebe indignamente a ceia do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, porque ele não discerne o corpo do Senhor. Por causa disso, por comerem e beberem indignamente, e ali não somente isso, havia festas de pessoas que se embebedavam antes de celebrar a ceia do Senhor. Por não discernirem o corpo do Senhor, simbolizados no pão e no vinho, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, consequência do pecado. E muitos que dormem é um eufemismo, porque morreram. Nós não sabemos até onde isso vai. Nós sabemos desses casos, por quê? Porque eles estão descritos na Escritura. Eu não posso dizer, olha, o que você está sofrendo é por causa do seu pecado. Eu não posso fazer isso. Tem gente que faz, mas nós não podemos dizer isso. Mas nós não podemos descartar que isso possa acontecer, porque a Bíblia cita casos assim. Esses casos nós temos base, por quê? Porque eles estão nas Escrituras. Mas se eles estão, isso pode sim acontecer, ainda que haja perdão. Nós podemos não compreender plenamente, mas fica claro que a dor, tanto física como emocional, inclusive a morte, podem ser consequência de pecado. O terceiro ponto é que nesse mundo nós vamos enfrentar, irmãos, a dor é certa. Se alguém disser para você que se você crê em Cristo, você tem dinheiro e saúde, é mentira. Mentira. Jesus disse isso em João capítulo 16, versículo 33. Ele deixou algo muito certo para nós. Ele diz assim: eu tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse isso? O Cristo, Jesus. O que ele está dizendo é uma possibilidade ou é certeza? Ele está dizendo, no mundo vocês vão sofrer. E como é diferente
do que hoje é pregado em muitos lugares, da vitória, do exigir, de querer que Deus me restitua. Se nós temos como cristãos uma promessa do Senhor, nós vamos sofrer. Jesus disse isso para quem? Para aqueles que creem nele. Ele não está falando do mundo. É claro que o mundo sofre por causa do pecado. Mas ele está dizendo para vocês que creem em mim, vocês vão passar por aflições, tribulações, nas mais diversas áreas. Tem gente que diz assim, não, mas a doença não se aplica. Quem disse isso? Quem disse isso? Por que Jesus disse isso? Para que nós estivéssemos preparados. Ele também está dizendo, como que nós podemos enfrentar? Negando? Não, eu rejeito em nome de Jesus, eu não aceito, eu exijo os meus direitos como cristão de não sofrer, não. Na dor, tenham paz em mim, andem comigo e eu vou capacitar vocês. Por quê, irmãos? Porque ele era o sofredor, ele mais do que todos conhecia. E nele é possível nós enfrentarmos a dor, seja ela qual for. Em Atos capítulo 14, Paulo prega na cidade de Listra. O Flávio está estudando conosco aqui as viagens de Paulo. E então ele vai dizer aos cristãos no versículo 22, é bem diferente, vocês vão ter vitórias. Ele diz assim, confirmando os ânimos dos discípulos da cidade de Listra, que ele havia pregado o evangelho, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, recebam a Cristo e a vida de vocês vai ser maravilhosa. Não. Irmãos, receberam a Cristo? Pois é, tem uma promessa do Senhor. Para entrar no reino dele, importa sofrer. Importa sofrer. Nós somos salvos pelo sofrimento? Não. Mas se nós fomos salvos pela graça, uma das consequências da graça é sofrer. Tão popular isso hoje. O mesmo Paulo escreve para os cristãos de Tessalônica que estavam sofrendo por causa de Jesus. E ele disse, eu vou enviar Timóteo para vocês. Pastor Timóteo, para consolar vocês, ele vai levar palavras de vitória para vocês. Qual que era a exortação que Paulo traz para aqueles irmãos? 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, o versículo 3. Olha como Paulo diz aqui. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Nós somos destinados à glória em Cristo, sim. Mas enquanto não chega aquele dia, nessa vida, nós somos destinados para o sofrimento, para a dor. Mas que discurso esse? Para baixo? Então vai ouvir quem diz, promete e não cumpre. Vai ouvir como eu conheço gente que vive em função disso, negando a realidade, sofrendo e negando a realidade, e não entendendo e glorificando a Deus na dor. Irmãos, Cristo teve uma vida regalada aqui em nós. Ele disse assim, se o Senhor de vocês sofreu, vocês vão sofrer também. Tiago exorta os irmãos a serem pacientes, a serem fortalecidos e a não se queixarem e a seguirem o exemplo dos profetas. Tiago capítulo 5, versículo 11. Olha o que ele diz, a expressão, bem-aventurados é felizes. E ele diz assim, eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Vocês ouviram, inclusive, qual foi a paciência de Jó? Jó sofreu por causa de doença, sim ou não? Sim. Não somente de doença, ele perdeu a sua família toda.
Jó capítulo 2, versículo diz: saiu, pois, Satanás à presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés do alto até o alto da cabeça. Tiago está falando, olha para Jó. Jó sofreu? Sim ou não? E o que ele está dizendo? Felizes os que sofrem. Por isso que nós colocamos como cristãos, porque sem Cristo isso é loucura. Só que com a perspectiva correta do Evangelho de Cristo, aí nós vamos olhar para o sofrimento e para a dor. É diferente. Nós podemos não saber exatamente o porquê da dor. Se for consequência do pecado, há perdão. Podemos pedir, Ele pode nos livrar. Mas uma coisa é certa, irmãos, nós vamos passar pela dor. Diante disso, como é que nós devemos reagir à dor? Consideremos que o meu e o seu caso fossem semelhantes ao espinho de Paulo. A dor de Paulo era intensa. Ele pediu ao Senhor e ele ouviu um não do Senhor. E agora? Nós temos 4 possibilidades. Crer em um falso profeta, que promete que você vai ser curado. Negar a realidade, a confissão positiva. Nossa palavra tem poder. Isso é uma balela. Palavra tem poder. Não aceitar doente, diga que não está doente. Não aceite, rejeite. A sua palavra tem poder. De onde você tirou isso na Bíblia? Não existe isso na Bíblia. A terceira possibilidade é murmurar, é reclamar. Toda murmuração, irmãos, é contra o Deus soberano. Toda murmuração é contra o Deus soberano. Por quê? Porque se Deus permitiu um espinho na carne, na sua carne, é Ele quem permitiu. Você está reclamando? Você está reclamando de quem? Ou nós podemos buscar o Senhor. Buscar nele. Paulo ouviu um não do Senhor. Como ele reagiu? Ele se curou? Ele tinha poder para isso? Não, ele era um apóstolo. Podia curar, ressuscitou pessoas. Por que ele não se curou? Como é que ele fez? Senhor, o Senhor me escolheu para apóstolos gentios. Eu exijo que o Senhor me cure. Os meus direitos. Ele não aceitou. Não. Olha a resposta do Paulo. 2 Coríntios capítulo 12 e 10. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, olha o que ele está dizendo, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Você é um masoquista? Não, por amor a Cristo. Por quê? Porque Jesus disse, o meu poder. Paulo, quanto mais forte você for na sua carne, menos de mim você tem. Quanto mais fraco você for, mais de mim você tem. Então, Senhor, eu me glorio na minha fraqueza, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se eu e vocês somos fortes na nossa carne, não há espaço para Cristo. É isso que Paulo diz. Por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco em mim mesmo, em Cristo eu sou forte. Senhor, eu creio que o Senhor pode. Por isso, Senhor, eu peço a Ti. Mas, Senhor, ainda que eu não receba, eu me submeto à Sua vontade. Eu não entendo, Senhor. Eu não sei porquê, mas, Senhor, eu me submeto e eu recebo do Senhor. E, Senhor, além disso, eu te peço, me concede o Seu poder para Te louvar na dor, para não murmurar, Senhor, para honrá-lo, para glorificá-lo e para tudo, em tudo dar graças, Senhor. Quando eu vejo pessoas sofrendo por amor a Cristo, e na história da igreja há tantos irmãos, na Escritura, na história da igreja, homens sendo queimados por amor a Cristo, cantando louvores, isso é o poder de Cristo. Puxa, mas eu queria terminar com um consolo.
nós podemos e temos a certeza absoluta de que um dia a dor vai acabar. Para aqueles que creem em Cristo. Incrédulos dizem que isso é fuga da realidade. É porque eles não conhecem a Cristo. Isso aí é uma utopia. Dizer que depois que vai estar no céu, nunca mais vai ter dor. Isso é tão real quanto nós estamos aqui. Não se trata de utopia. Eu queria ler uma história real, eu já contei isso há alguns anos aqui. Preste atenção na história desse homem e da sua esposa. Pastor Dwayne Willis e sua esposa Janet, juntamente com seus 9 filhos, sempre foram felizes como família. Mas na manhã de 8 de novembro de 1994, um acidente mudaria suas vidas para sempre. Ao se dirigirem para Milwaukee, levando em sua van seus 6 filhos menores, a família Willis acabou se envolvendo em um grave acidente. E eis o relato do pai. Eu dirigia normalmente, estava em alerta. E em um determinado momento, um carro que estava à frente fez um desvio repentino. Havia um grande objeto de metal no meio da pista, e eu sabia que não poderia atingir o objeto. Mas não foi possível. Em uma fração de segundo, o atingimos. No momento da colisão, o tanque de gás localizado na traseira da van explodiu e o veículo ficou fora de controle. Ainda assim, eu consegui agarrar o volante e tirar o carro de lado. Enquanto deslizávamos pela pista, as chamas já estavam chegando em torno dos nossos assentos, dos 2 lados. Eu gritava para sairmos da van. Janet e eu conseguimos desatar os cintos de segurança em chamas e alcançar as maçanetas. Janet, a esposa dele, caiu para fora do carro, enquanto ainda se movendo, Benny, que estava no meio do fogo, estava praticamente com toda a sua roupa queimada, assim que o tiramos do carro. Os outros 5 filhos mais novos, que dormiam antes do acidente, morreram instantaneamente. Benny morreu na UTI, por volta da meia-noite. Paulo, diante da dor, em Romanos capítulo 8, eu queria ler todo o texto, não é possível, eu tive que pegar alguns textos. Os versículos 18, 24, 25 e 28, ele diz assim: porque para mim, eu tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Lembra Jesus falando: vocês têm paz em mim? E sabemos que todas as coisas, se fossem as coisas boas, não era necessário dizer todas as coisas. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação, irmãos, olha a história de Paulo, e ali na vida dele não tem nada de leve e nem de momentâneo. Mas ele considera a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque não atentando nós para as coisas que se veem, mas as coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Não há sofrimento nessa realidade que seja possível comparar com um dia estar na presença de Cristo. Esse é o nosso consolo. Sabe o que o pastor Dwayne, que perdeu 6 filhos no acidente, disse? Agradecemos a Deus por sua preparação para esta prova. Nós não somos pessoas especiais, somos pecadores salvos pela graça. Mas nós não temos uma visão curta da vida. Nós temos uma visão da vida eterna.
Sabemos que um dia nós vamos estar diante do Senhor e as coisas dessa vida vão importar muito pouco. A graça de Deus é suficiente para todos. A minha graça te basta, Duane e Janet, diante da perda dos seus 6 filhos. Só em Cristo isso é possível. O que nós podemos aplicar, irmãos? A minha e a sua dor não são para comparar com um dia que nós estaremos com Cristo. Mas para você ter isso, claro, você precisa ter Cristo como Salvador e Senhor. Houve um momento na sua vida que você o recebeu pela fé, creu no que Ele fez, que lá na cruz Ele levou o seu velho homem, que Ele fez você morrer, e na sua ressurreição Ele deu para você uma nova vida. Você tem certeza absoluta disso. Se você crê, Cristo é Senhor da sua vida. Se você crê e está passando por alguma dor, seja ela emocional ou física, você pode pedir a Ele que a tire. Mas entenda que Ele pode não fazer isso. E como é que você vai passar por ela? Se você não andar, se eu e vocês não andarmos com Ele, nós não vamos suportar. Nós vamos buscar subterfúgios. Agora, se nós andarmos com Ele, assim como foi Paulo, assim como foi o pastor Duane e a sua esposa, e assim como tantos e tantos e tantos irmãos na história, de sofrimentos tão grandes, para a honra e pela glória do Senhor, louvaram o Senhor e entenderam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Que o Espírito Santo nos capacite a passar pela dor, honrando e glorificando o nome do Senhor. Se nós errarmos, às vezes nós sofremos, significa que eu não posso dizer que está doendo? Não, não é isso. E que nós devemos dizer sim, e que nós como irmãos podemos levar e devemos levar as cargas uns dos outros, sim, mas viver nisso, não. Senhor, me capacita a te louvar quando a minha boca estiver torta. Dá vergonha de dizer, o que é isso perto do que nós vemos aqui? Senhor, eu quero ter essa intimidade com o Senhor. Em Cristo é possível passar pela dor, de maneira que Ele, e somente Ele, seja honrado e glorificado.